O apoio de Tarcísio, que foi um apadrinhado político de Bolsonaro à reforma tributária, pode ser visto como uma traição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, queria acrescentar mais. Ontem nós falamos sobre esse tema aqui, inclusive vimos esse vídeo, mas depois disso, muita água passou ainda nessa cachoeira, ô Samantha. Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Alessandro. Aqui cabem várias interpretações e só eles sabem efetivamente o que aconteceu, né? O Tarcísio sempre foi um nome técnico, ele trabalhou no governo Dilma, no governo Michel Temer, e quem deu oportunidade para ele se tornar ministro foi o Bolsonaro, não é? Contrariando interesses políticos, quis alguém técnico no ministério. Eu fico em dúvida, tanto vendo a fala do Bolsonaro e a fala do Tarcísio no seguinte sentido: eu concordo com o Bolsonaro quando ele diz: queremos uma reforma tributária, mas temos que discutir qual a reforma tributária. Isso ficou muito nítido ontem. Luciana, até às 19 horas eu estava recebendo o texto da reforma tributária. Eu não tinha nem terminado de ler o segundo projeto, já me estavam dando o outro que ia votar. E isso é complicado numa reforma que tem impactos em todo o sistema econômico, tributário e também político. Talvez a posição, não estou aqui fazendo a defesa, mas tentando imaginar qual foi a posição do Tarcísio, e aí foram opções políticas. Ele percebeu que a reforma tributária iria passar de qualquer maneira e que, se ele não aprovasse, não fizesse modificações, o texto aprovado poderia piorar, por exemplo, a situação do Estado de São Paulo, que parece que foi uma demanda que ele conseguiu ser atendido, que no Conselho Fiscal, os estados que representassem mais de 60% da população pudessem votar sim ou não, ou concordar com as medidas. A postura do Bolsonaro politicamente foi uma postura mais agressiva, dizendo: olha, se a gente estiver unido e votar não, a gente vai ter tempo para negociar essa reforma. Mas o PL não atendeu, né, esse pedido do Bolsonaro, não na sua totalidade. A maior parte do partido votou não, mas tivemos ali 20 deputados, mais do Nordeste, que votaram a favor da medida. Se isso vai representar uma ruptura ou não, eu não sei. Eu acho que talvez o que tenha faltado foi comunicação do Tarcísio de, antes de se colocar, conversar primeiro com o Bolsonaro, que era o seu padrinho político. Mas também temos que fazer um parênteses nessa história, que o Tarcísio não é do partido do Bolsonaro. O Bolsonaro é do PL e o Tarcísio é do Republicanos, e o Republicanos votou integralmente a favor da medida. Então, não sei se tem interesses aí em que o Tarcísio teve que fazer uma opção. Volto já com você, Samantha. Vou fazer a mesma pergunta para o Alessandro primeiro. O apoio de Tarcísio, que foi um apadrinhado político, a gente sabe, do Jair Bolsonaro, à reforma tributária, pode ser visto como uma traição ao ex-presidente? Alessandro, boa tarde, bem-vindo também. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Samantha. Boa tarde a todas e todos. Olha, aí tem muitas, eu diria que o assunto é realmente complexo, acho que a Samantha tentou falar um pouco isso também, né, da complexidade da situação do Tarcísio, porque ele é governador de estado, então ele tem que pensar não só como oposição, mas também como alguém que está sentado na cadeira, que tem que administrar um estado, e que é um estado importante, inclusive, se no futuro ele tem alguma pretensão para ser presidente da República, então ele tem uma pequena dificuldade com relação a isso. E quando a gente olha a narrativa do Tarcísio, né, o discurso do Tarcísio na reunião do PL, o que a gente encontra? Ele fala, né, ipsis literis, ou melhor, ao pé da letra, que ele quer um diálogo, ou seja, ele quer, né, ele fala até depois do encontro, ele fala de estudar, que as pessoas querem lacrar, ou seja, ele quer fazer tudo aquilo que o Bolsonaro e o bolsonarismo não faz. Quando você olha o post do Bolsonaro nas redes sociais, é um anti-diálogo, porque ele fala, inclusive, parece que em mensagens que foram enviadas por Telegram pelo Bolsonaro a aliados do PL, ele escreve simplesmente que é uma proposta comunista do Foro de São Paulo, ou seja, ele não consegue nem mesmo articular uma crítica ao projeto. Ou seja, a ideia é não dialogar, não questionar o conteúdo do projeto, mas simplesmente se opor ao projeto. E aí você cria um problema. O Tarcísio entrou na reunião com um tipo de narrativa que dificilmente seria aceita numa reunião onde você tem pessoas cujo perfil é não realizar o debate. E aí, por óbvio, eu acho que vários elementos acenderam esse pavio. Um deles está lá atrás, né? A relação do próprio Tarcísio com os filhos do Bolsonaro, com
a ala bolsonarista com o PL, etc., já era uma relação difícil, porque logo quando começa o governo Tarcísio aqui em São Paulo, você tem aí situações nas quais há indicações para cargos de bolsonaristas, que foram indicados para cargos aqui no governo de São Paulo, e aí parece que teve um atrito interno e alguns desses bolsonaristas não foram nomeados para esses cargos, e aí começa um conjunto de coisas, dizendo que, aliás, um dos debates é que talvez o Tarcísio tivesse nojinho, né, de bolsonaristas, etc. Então, um conflito que vem lá de trás, e a inelegibilidade do Bolsonaro acelerou as coisas. E ontem nós estivemos aqui no Grande Debate e nós vimos uma pesquisa onde coloca o Tarcísio como um representante da direita. Então você tem um conjunto de elementos aí que levam a esse conflito. Sim. Agora, ao Bolsonaro e ao bolsonarismo vai sobrar o quê? Ou o sujeito é um traidor e eles já estão chamando ele de Dória, o novo Dória, né? Ou é um sujeito inocente que está sendo levado, né, por forças obscuras, né, por um lado aí muito difícil e que eles não concordam. Queria uma resposta rápida dos dois, que é a seguinte, Samantha, ontem o que nós vimos foi aí, repetimos aqui o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali interrompendo o Tarcísio de Freitas e falando, se o PL estiver unido, ninguém passa nada, ninguém vota nada. Passou. A gente pode dizer que Jair Bolsonaro estrategicamente errou em dobrar a aposta, saiu perdedor? Olha, Luciana, eu não sei se ele errou, né? A gente tem que olhar que o Tarcísio tem menos experiência política do Bolsonaro. O Tarcísio acreditou num diálogo, numa discussão, e a gente sabe que ontem não teve diálogo nem discussão, até porque para eu estudar alguma coisa eu tenho que ter tempo. Luciana, ninguém assina um contrato sem ler. Ninguém assina. Como é que você vota uma coisa se você não sabe a integralidade do texto? E foi isso que eles fizeram ontem. Eles tentaram, no mesmo texto, colocar vários interesses, então toda hora mudava o texto, toda hora colocava emenda. Eu acho que talvez o mérito do Bolsonaro está certo, mas a forma que ele colocou foi equivocada. O que ele quis dizer para o Tarcísio essas emendas você não sabe se elas vão ser aprovadas ou não. É muito arriscado votar a reforma tributária agora. E se o PL e o Republicanos estivessem efetivamente unidos, a gente sabe que com maioria ia ser difícil aprovar uma emenda constitucional que precisa de um quórum qualificado. O Tarcísio já viu a votação da reforma como certa e tentou aí minimizar os prejuízos para o Estado de São Paulo. Então, eu acho que foram técnicas de política diferentes, a do Bolsonaro mais agressiva, de quem já conhece o Congresso e sabe que essas coisas iam passar a toque de caixa, e a gente tem que dizer que essa reforma passou porque o governo liberou muito dinheiro, muitas emendas, e que se isso acontecesse no governo Bolsonaro, todo mundo ia criticar, a esquerda ia dizer que ele estava comprando parlamentar, a gente sabe que isso não é crime, mas que é uma consequência do presidencialismo de coalizão, mas na esquerda isso é tudo visto com muita naturalidade. Não sei se houve um racha, o PL na sua grande maioria votou contra a reforma tributária, mas tem alguns do partido, principalmente do Nordeste, que foram mais beneficiados e votaram a favor. Alessandro, o que eu falei agora com a Samantha é que nessa reunião que nós estamos vendo ali, ilustrada, que nós até discutimos aqui ontem, no calor aí das discussões da votação, nós vimos um Tarcísio de Freitas hostilizado, ele chega a dizer em alguns momentos, gente, se a direita ficar contra a reforma é algo errado para a gente está escolhendo o lado errado, a narrativa errada. E aí ele é interrompido por Bolsonaro, que diz que se o PL estiver unido, não passa nada. Passou. Bolsonaro escolheu errado a estratégia dele? Bom, o grande derrotado, e sem dúvida nenhuma, é o Bolsonaro. Ou seja, acho que há uma certa unanimidade entre os analistas de que a estratégia do Bolsonaro, e eu acho que aí, talvez aí eu complemento um pouco, discordando um pouco da Samantha, eu acho que eles não tinham nenhum tipo de debate mais profundo entre eles sobre o conteúdo. Tá? Eu acho que para eles ali, eu acho que a questão era se opor simplesmente, tanto que se você pegar as postagens, tirando um ou outro parlamentar, etc., boa parte das postagens contrária ao projeto não tinha fundamento nenhum, em absolutamente nada, ou coisas muito pontuais, ou seja, mesmo que se diga, não se leu, mas é um projeto que está sendo debatido faz um tempão, tirando as emendas, vamos dizer assim, e olha que as emendas tratam de coisas que estavam sendo debatidas, ou seja, não é nova. É claro que se pode falar, não, precisávamos de mais tempo, o Bolsonaro tinha que saber
queria conhecer mais um projeto, os parlamentares também, o povo. Bom, se isso fosse verdade, nós não teríamos mais de 120 emendas constitucionais aprovadas no país. E eu digo para você, se você perguntar para um cidadão brasileiro sobre qualquer uma dessas emendas, ninguém nunca debateu. Aliás, o Congresso nunca se interessou em submeter a um referendo ou plebiscito uma emenda constitucional, muito menos emendas de caráter econômico, como privatização, etc. Então, assim, a gente quer fazer um debate no sentido, olha, tinha que ter debatido mais, o Bolsonaro estava correto, né, com relação ao mérito da questão e errou na estratégia. Eu acho que ele errou também no mérito, tá? Errou nos dois, no mérito e na estratégia. E aí eu acho que ele sai como um grande derrotado. Ele já sabia que há um racho interno dentro do próprio PL, há uma discussão sobre quem vai herdar o papel de liderança das direitas no Brasil, e aí vai aparecer, logicamente, o Salles na narrativa dele na reunião, dizendo que nós somos a direita de verdade e o governo de São Paulo não é. E, embora, por um momento, nós temos aí entre aspas, uma vitória do Tarcísio, porque, no fundo, a votação foi aprovada e o Bolsonaro saiu derrotado, e uma vitória, logicamente, do Lira, do governo Lula, do Lula, etc., e do Fernando Haddad, o futuro do Tarcísio é muito incerto. Tá? Acho que vai ter muita confusão ainda nesse caldeirão, e esse debate pode acabar, acho eu, prejudicando o Tarcísio. Depois a gente pode até falar um pouco disso também.